Hoje, quarta-feira, dia 12 de março do ano de 2025, celebramos a primeira semana da Quaresma. A busca por sinais extraordinários sempre fascinou certos grupos religiosos. A liturgia nos convida a perceber os sinais de Deus nos sinais dos tempos, que surgem no dia a dia da comunidade e da sociedade, e nos convidam à conversão. Iniciemos nossa celebração cantando. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus nosso Pai, o amor do seu Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A Igreja, em torno da Eucaristia, encontra o mistério de Deus que se fez homem e não nos abandonou à sorte da nossa própria vida. Sim, se Deus fez homem, morreu por nós, ressuscitou e deixou-nos este sinal, uma oferta antiga, que não fala mais de sacrifícios, nem de animais, nem de outras coisas, mas do pão e do vinho. O pão dos anjos, o próprio Cristo, é o pão partilhado. O seu sangue é aqui também igualmente partilhado. E nós nos reunimos junto à partilha do Cordeiro de Deus para viver as suas promessas, o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação. Todas as quartas-feiras, há mais de 4 anos, a gente reza também lembrando São José, pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual, na próxima semana, a gente, com muita alegria, celebra a sua festa. Damos uma pausa, inclusive, na Quaresma, para vivenciarmos essa presença tão importante. Algumas pessoas até perguntam: nossa, mas por que a festa de São José está dentro do contexto quaresmal? A igreja poderia ter escolhido outro dia. Eu acho que não. Eu acho que é dentro desse contexto justamente que nós parecemos mais com São José. Porque quando olhamos para esse homem que nunca disse uma palavra, mas mostrou-nos muitas bênçãos e continua sendo para a igreja o seu patrono universal, o nosso grande intercessor, aquele que não tem uma matéria específica que a gente pede a ele, mas tudo que a gente pede, de fato, ele atende. Teria ele que estar nesse momento de graça, na preparação da Páscoa do seu Filho, momento também de penitência, momento de oração, momento de caridade, assim como foi a sua vida, silenciosa, fazendo tudo para que o projeto de Deus pudesse ser defendido na vida de nosso Senhor Jesus Cristo e também da sua amada Maria, a sua amada esposa. Então hoje a gente quer agradecer todos aqueles que nos ajudam e têm o seu nome aqui guardado. O mês que vem, inclusive, eu vou mandar um presente para todos os filhos e filhas de São José, uma medalhinha que eu tenho desde os 9 anos de idade, chamada Agnus Dei, Agnus Dei. Ela tem uma gotinha do Círio Pascal, lembrando a ressurreição de Cristo, que o Cordeiro de Deus, de fato, é aquele que nos livra de toda a morte, o sinal da nossa ressurreição. E é a favor disso que a gente busca a salvação. Deus não é sádico, Ele não quer ver a gente sofrendo, não, mas Ele sabe que quando a gente faz uma renúncia, embora sofra, a gente vai hipertrofiando, ou seja, a gente vai ficando mais forte nessa caminhada para o céu. Por isso muitas vezes aparece mais o não
do que o grande sim pela vida que a gente dá com o processo de conversão. E eu quero lembrar que hoje nós estamos rezando pela saúde da Luna Araújo, também da Maria José de Luna Araújo, né? Rezar também em 7º dia da Maria do Carmo Coelho, que é de Naves, Minas Gerais. Sua irmã está aí também, né? Cadê a irmã? Meus sentimentos, Deus abençoe todos os familiares. E também rezar pela falecida hoje, Romilda Madeira Ribeiro. Eu quero rezar e hoje também nós estamos no 3º dia da nossa novena especial em preparação para a festa de São José, a novena dos filhos e filhas, que passa sempre às 1h30 da manhã, às 10h30 da manhã e também às 5 da tarde, durante a semana. Aos sábados, 1h30 da manhã, 5 da tarde e às 9. E aos domingos, 1h30 da manhã e também às 1h30 da manhã e 12h30. E hoje nós estamos rezando pelo mundo do trabalho. A gente sabe que ainda existem pessoas que não estão contentes com o seu trabalho, pessoas que têm dificuldades. Então nós vamos aproveitar a intenção do dia de hoje, da nossa novena que prepara para a festa de São José, e colocar você, trabalhador. E rezar também, né, pelas festividades das comunidades de São José aí espalhadas pelo mundo inteiro, de modo especial aqui, São José do Rio Preto, onde fica a sede da Rede Vida e este santuário. Lembrar que na segunda-feira eu vou estar lá na paróquia de São José do Ipiranga, né? Na terça-feira vou rezar uma missa lá na capela de Nossa Senhora de Fátima, nos estúdios da Rede Vida em São Paulo. Quem quiser, basta agendar 0800 54 55 900. No dia 19 nós vamos começar às 6 da manhã, também lá na paróquia de São José do Ipiranga, a primeira missa do dia. São 10 missas lá no santuário de São José do Ipiranga, e você pode estar lá comigo. E depois às 19 horas, aliás às 18, né, nós vamos ter o terço dos homens aqui. Então às 18 horas nós vamos ter o terço dos homens aqui no Santuário da Vida, e depois às 19 horas a solenidade de São José, pai adotivo de Jesus, né? E também nosso intercessor, além de intercessor da Igreja Universal. E na quinta-feira que vem, o padre vai estar também numa paróquia que tem São José como uma grande devoção, na paróquia São João Evangelista, lá de Anápolis, Goiás, também numa missa lá na quinta-feira. Amados, quando a gente olha do aspecto do amor, e de fato pode experimentar o amor de Deus antes do aprendizado, a gente se sente seguro. Eu gosto sempre de lembrar uma cena que eu vivi durante muitos anos na minha infância. A mesa colocada. Aquela mesa colocada era o lugar do encontro, com a história dos mais velhos, com a birra dos mais novos, com a criança que chorava, com o adulto que estava passando por problemas, mas ali todo mundo se sentia em casa. Antes de acessar a nossa consciência, é preciso que a gente se sinta em casa, que a gente se sinta amado. Só aí nós vamos ter segurança para mostrar as nossas misérias. Então, por exemplo, lá na escola a gente não revelava, não chorava, né? Engolia o choro, mas quando chegava perto do pai e da mãe, a gente mostrava quem a gente era. E assim eles tinham chance de nos educar, falar: filho, ó, isso vai acontecer sempre, aprende. Filho, ó, isso aí nunca mais vai acontecer, o papai não vai deixar, eu vou te proteger. Assim também é o nosso coração diante de Deus. Quando a gente dá a oportunidade de se sentir seguro, ou seja, amado por Deus, a gente não tem vergonha das nossas misérias, porque aí elas passam a ser, de fato, um momento de aprendizagem. Então vamos inclinar um instantinho as nossas cabeças e diante desse altar, a mesa desta festa de hoje, mesmo na celebração destes dias de preparação silenciosa, amorosa, introspectiva para a Páscoa,
nós queremos resgatar nossa intimidade com o Senhor. Pedir profundamente, antes mesmo de implorar o perdão dEle, que Ele nos faça sentir amados. E aqui o Senhor vai curando todo o nosso coração, porque muitas vezes a gente quer sentir amado quando nossos pais ou mesmo Deus faz toda a nossa vontade. Não, isso não é ser amado, isso é ser mimado. Deus quer nos amar, um amor responsável, um amor verdadeiro, um amor que nos dê segurança para dizer: Senhor, essa quaresma eu vou trabalhar para minorar, para diminuir esse meu pecado. Toca o nosso coração, Senhor. Nós que estamos aqui neste banquete preparado pelo Cordeiro, mas também de tantos quantos agora que estão em casa sendo tocados pela graça do Espírito Santo, das palavras que não são do Padre, mas que dizem ao coração de tantas pessoas desanimadas, cansadas e que não se sentem amadas. Entenda, Senhor, também que quando elas não se sentem amadas, às vezes elas pecam, às vezes elas se sentem sozinhas, às vezes elas deixam até mesmo de acreditar. Invade então o nosso coração com a graça do Teu Espírito Santo, e nesta noite, desta primeira semana, quarta-feira da primeira semana da Quaresma, dia em que lembramos o Teu Pai adotivo, nosso exemplo, dai-nos a graça do perdão que humildemente cantando vos imploramos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, de nós, piedade de nós, ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Oremos. Considerai, Senhor, com bondade o fervor do vosso povo, para que os que mortificam o corpo pela abstinência, pelo fruto de suas boas ações, sejam fortalecidos no Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive, e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. A pregação chegava aos ouvidos do rei de Nínive, e levantou-se do trono e pôs de lado o manto real. Vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Em seguida, fez proclamar em Nínive um decreto do rei e dos príncipes: homens e animais bovinos e ovinos não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar a sua ira. E assim não venhamos aparecer. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastaram do mau caminho, compadeceu-lhe e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não o fez. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Pois não são de vosso agrado sacrifício, e se oferta um holocausto rejeitai.
sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Voltai ao Senhor Deus, porque Ele é bom, compassivo e clemente. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões se reuniram em grande quantidade e Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A pedagogia da Quaresma, ela de fato aprofunda em inúmeros textos que a gente vai ouvir aí ao longo do mês, né, até a Páscoa, que falam de penitência, que falam desse sentido espiritual da penitência, dessa transformação necessária que cada um de nós faz dentro da nossa liberdade, nos sentindo amados, nos aproximando daquilo que Deus revela, sobretudo em Jesus Cristo, porque é a revelação máxima do seu amor, quando Ele se faz um de nós. E morrendo, leva toda a nossa culpa, ou seja, nos torna santos. E pelo batismo é isso, nós nos tornamos santos. E por isso, antes da renovação das nossas promessas batismais, que coincide com a caminhada catecumenal da Páscoa, como a gente chama de Quaresma, nós somos chamados a um caminho penitencial, para que nós nos apresentemos puros, como no dia do batismo. Por isso a necessidade de uma confissão sacramental, que é obrigatória, por ocasião da Páscoa, ou seja, nesse tempo de preparação. Mas muitos de nós temos uma grande dificuldade hoje, que é a confissão sacramental. A primeira grande dificuldade de viver esse gesto, e está muito ligado à liturgia de hoje, é porque de algum modo a gente olha para o sacerdote, como você que está aqui olha para mim,
ou você que está em casa, né, através das nossas redes sociais, enfim, em canal aberto, e diz assim: mas o padre é tão pecador como eu. E isso é verdade, nós não estamos mentindo. Tão limitado, tão pecador, talvez os nossos pecados sejam diferentes. Talvez a gente não acesse pecados mortais, mas todo mundo tem aquela sujeirinha venial de julgar, de não fazer grandes males, mas sim, tem. Só que não é se reconhecendo pouco pecador que nós acessamos a misericórdia de Deus, mas no caminho dos santos é de fato nos reconhecendo como grandes pecadores. Por quê? Quanto mais Deus confia palavra, tempo e quaresma para a gente, porque às vezes alguém já participou de 70 quaresmas, então já teve a oportunidade 70 vezes de mudar em 70 coisas, ou 80, ou mais, e não mudou. Então, já foi dada ali uma responsabilidade maior. Por isso que a palavra de Deus elogia tanto as pessoas com mais idade, porque a palavra de Deus olha nos cabelos brancos a possibilidade de ter acesso a mais conhecimento, a mais verdade, e portanto ser mais responsável. É mais fácil um jovem ser irresponsável do que um idoso, é claro. Mas o idoso também pode ficar infantil, pode ter parado na sua vida espiritual lá atrás. E, por exemplo, não lançar mão de uma boa confissão. E eu sei porque a gente faz isso com intensidade durante esse período. E aí as pessoas dizem assim: mas padre, eu não tenho pecado. Eu disse: olha, se a gente não tem pecado, a gente já devia estar no céu. São José, o justo, é chamado de justo. E a Bíblia diz que o justo peca 7 vezes por dia. Então nós somos pecadores. Mas por que a gente tem dificuldade de se reconhecer pecadores e logo a gente tem dificuldade de reconhecer que Jesus é o Senhor das nossas vidas? Porque se nós não somos pecadores, nós não precisamos de alguém que nos salve. Se você está sadio, você vai no médico para quê? Não é? Se você está sadio, você entra na emergência pedindo um médico para quê? Não, nós não precisamos. Então, muito da nossa cultura hoje, ela justamente minora a consequência do pecado para que a gente compreenda que a gente não precisa de um Salvador. Eles não falam diretamente. Não vai lá e tira a cruz da prefeitura, não é isso não. A perseguição maior é uma perseguição cultural, que a gente aos pouquinhos vai perdendo a noção do pecado, depois do arrependimento, depois do senhorio de Jesus. Aí a gente fala assim: eu não preciso de Salvador, então eu vou transformar a igreja no lugar em que eu vou buscar aquilo que eu não tenho. E aí muitas igrejas, em vez de falarem do pecado, falam das maravilhas do Senhor, que não pode estar separada da nossa humanidade. Então, a gente tem muito medo de ser julgado. Todos nós temos. Eu me lembro que quando a gente vive fases probatórias, quer seja lá no seminário, eu antes até mesmo na faculdade, né? A gente vive aquele momento de provação, de vestibular, de tudo na vida, ou o momento que o chefe vai avaliar o nosso serviço, a gente tem dificuldade de compreender que ao avaliar-nos, a gente tem possibilidade de crescer, e que a gente deve se balizar em quem é melhor e não quem é pior. E é isso que Jesus está falando hoje. Vocês estão pedindo sinal, mas sabe quem vai julgar vocês? Quem ouviu pouco, com quem não era tão importante como eu e aprendeu muito. Quem era a rainha do sul? A fundadora do Império Etíope, a rainha de Sabá, que foi ter com Salomão por causa da sua sabedoria. Ela voltou para a Etiópia, fundou, é a fundadora, né, do Império Etíope, e lá na Etiópia, depois, lá no tempo de Jesus, Tiago encontra um funcionário que ainda vivia a experiência do Deus único, da palavra de Deus,
Eu me lembro que ele cita Isaías, está lá no Atos dos Apóstolos, e aí Jesus manda, vai lá com ele, e lá ele evangeliza. Tanto que de umas igrejas mais antigas e fundações mais antigas, está a igreja etíope, está lá nossos irmãos etíopes, que receberam ainda o judaísmo lá no tempo de Salomão, pela sua rainha, e depois o cristianismo também, como que nasceu na África, né? Um cristianismo missionário, enfim, de grandes homens e de grandes teólogos africanos. Por que o padre está dizendo tudo isso? Porque ainda a gente pensa que vai ser julgado e vai ser condenado por um Deus bravo. Não, nós vamos ser julgados por alguém que ouviu o que a gente não escutou. Ou melhor, escutou aquilo que a gente não ouviu, pôs no coração aquilo que a gente só fez ouvir. Então, por exemplo, quando uma pessoa chega diante do padre lá, na hora da confissão, e diz assim, padre, eu sou uma boa mãe. Eu digo assim, você é tão boa como Maria? Não, padre, então você não é uma boa mãe. Você está em caminho de ser. Padre, eu não devolvo meu dízimo na minha comunidade paroquial porque eu não gosto do padre. Eu digo, o teu dízimo vai ser medido pela viúva que dá os 10%. Não é Deus que vai falar assim, você não devolveu o dízimo, você não foi santo. A esmola que você dá, ela vai ser a medida por alguém que deu a esmola. Ou seja, nós vamos ser medidos por quem ouviu a mesma palavra, colocou-a no seu coração e mudou. E aí me parece que o negócio fica mais difícil. Porque vocês imaginam eu, sacerdote, sendo colocado do lado de São Padre Pio, e Jesus falando assim, o que se pareceu com esse santo aqui? Aí eu vou falar assim, não, senhor, só não me manda para o inferno, pode me mandar para o purgatório, porque eu não fui tão santo. Então você que é homem, talvez José esteja do seu lado, não para te condenar, mas para Jesus perguntar, você foi tão fiel como foi meu pai? Mas o meu pai ouviu a mesma coisa que você ouviu? Você foi tão fiel como ele? Ou como o pai de Santa Teresinha? Ou tantos e tantos outros homens santos que foram casados, tiveram pais, esposas? Uma opção. Então Jesus está dizendo, olha, no dia do julgamento, a turma de Nínive, que era uma cidade medonha de grande, né, para aquela época, vocês imaginam? O cara é vomitado por um peixe e sai falando que a cidade vai ser destruída em 40 dias. E aí as pessoas vão ouvindo, vão entronizando aquilo, né? Vocês imaginam andar 3 dias pregando e mudar uma cidade em 3 dias. E todo mundo readaptar a sua vida também nesses 40 dias. Então nós estamos diante dessa mesma proposta, amados. Este tempo é de penitência. E eu não tenho que medir o meu pecado por quem peca. Eu tenho que medir o meu pecado por quem é mais santo. Então, se eu quero ser uma mulher santa, eu vou olhar nas santas mulheres. Aliás, no dia do casamento a gente dá essa benção. Se eu quero ser um santo homem, eu vou olhar para os santos homens, a começar por José e de tantos outros. Se eu quero ser um santo sacerdote, eu não vou olhar para o lado e falar assim, meu irmão sacerdote peca. Não. Então eu também posso pecar. Eu vou olhar para o melhor sacerdote que eu conheço no céu, São Pio e tantos outros, e vou dizer, olha, é esse que eu tenho que imitar, porque é diante da possibilidade dele que eu estarei. Agora fica muito mais fácil a gente medir se a gente está certo no nosso jejum, na nossa oração interior e na nossa caridade. Agora está certo medir se de fato a gente quer ser julgado por nós mesmos ou pelo diabo, que é o condenador, ou salvos por Jesus, mas sempre
pedagogicamente. Está aqui o modelo, você seguiu ou não? Entendam que, e é muito possível que aconteça que nós mesmos digamos: Senhor, me perdoa, me manda para o inferno porque eu não fui digno. Mas dá tempo de fazer isso agora. Quantas quaresmas você já viveu? O que você se transformou em cada uma delas? Será que Deus ainda acredita na gente? Eu creio que acredite, mas será que eu acredito em mim mesmo, que eu posso mudar, que eu posso ser melhor? Que eu posso colocar minha vida segundo o guarda-chuva, a bênção, a proteção do Evangelho, ou seja, o Evangelho ser aquilo que nutre a minha vida? Padre, não é possível em 40 dias, eu também sei que não é. Mas eu espero que a gente tenha mais quaresmas. Eu desejo vida longa para cada um de nós, para quem está lá em casa. Por quê? Deus continua confiando que nessa quaresma a gente vai ter uma atitude de vida totalmente transformada. Como todos os dias, ao sustentar com as suas mãos as nossas vidas, Deus está dizendo isso para a gente. O que vocês querem mais para ser melhores? Querem mais santos? Vocês querem mais Bíblia? Vocês querem mais igrejas? Vocês querem mais cultos? Vocês querem mais sacerdotes esperando as vossas confissões? O que vocês querem mais para ser mais santos? E aí talvez um dia a nossa resposta seja como a de Teresa de Ávila: Senhor, de nada mais eu preciso, porque só Tu me basta, e mais nada. E a gente tem talvez alguns anos, ou muitos, para no dia derradeiro, o dia que a gente for chamado ao outro lado, a gente diga só isso: Senhor, combati o bom combate, agora nada mais me resta, só estar na Tua presença. Obrigado por me chamar de Teu filho, por morrer por mim e por me dar a salvação. Que seja essa a nossa fala quando diante do julgamento nós chegarmos. E que nem a rainha de Sabá e nenhum ninivita ou nenhum santo de Deus seja de fato maior em santidade do que eu quero ser. Pelo menos a intenção. Pelo menos a intenção. Porque quando a gente tem a intenção, Deus confirma na nossa vida a intenção do nosso coração. Porque essa intenção de ser santo combina com aquilo que Deus deseja para nós. E, portanto, é possível e pode se realizar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos da nossa jornada, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifícios sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício,
para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Apresentamos, Senhor, estes dons que nos destes para oferecer-vos, assim como os tornais para nós sacramentos, sejam também remédio para a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, estabelecestes este tempo privilegiado de salvação para que vossos filhos e filhas, livres dos afetos desordenados, recuperem a pureza de coração e, usando as coisas que passam, dediquem-se mais às que não passam. Por isso, com todos os anjos e santos, nós os louvamos sem cessar, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e deu graças novamente, e dando aos seus discípulos, disse: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com nosso Bispo Antônio Vilar, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa infinita misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, São José, seu castíssimo e amado esposo, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Hão de alegrar-se os que em vós esperam, Senhor, exultarão eternamente aqueles que vos amam. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Quem não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Oremos. Ó Deus, que não cessais de nos alimentar com os vossos sacramentos, concedei que a força desta refeição nos conduza à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos nos voltar para a imagem de São José. Todo mundo deve ter aí a sua oração, depois pode levar para casa e juntos vamos rezar. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável.
que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela cuidadosa proteção da Virgem Mãe das Dores e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.